E aí? Eu sou o Flávio, esse é o canal Literachula. Aqui eu resenho obras jornalísticas, literárias, cinematográficas, musicais que tratam das grandes histórias das gentes miúdas. Sempre em busca dessa literatura que vive rente ao chão, da vida que nasce do asfalto, da vida que vive correndo a cidade no banco de trás de um Volkswagen, sem dormir, porque se dormir, o cabelo voa. Hoje eu quero falar da biografia de Hirohito de Moraes Joanides, o Boca do Lixo, o rei da Boca do Lixo. Olha essa edição aqui de 40 cruzeiros, depoimento de um ex-bandido, ex-rei da Boca do Lixo. É sensacional. A Boca do Lixo, para quem não sabe, é o quadrilátero. Fica entre a Estação da Luz, a Praça Júlio de Mesquita, o Bom Retiro, né? E acho que é a Rua dos Gusmões, onde hoje é a Cracolândia. E lá foi a Boca do Lixo, um lugar muito curioso de São Paulo, que de alguma forma resistiu ao crescimento europeizado, vertiginoso da capital paulista, manteve um pouco aqueles ares de uma cidade mais intimista, mais acanhada, mas não por isso mais inocente. Deixa eu abaixar aqui. E a Boca do Lixo é onde acontecia a prostituição, o tráfico de drogas, né? Principalmente anfetamina, maconha e acho que cocaína, era meio incipiente ainda. Principalmente eram drogas injetáveis, né? E além disso tinha o lenocínio. Esse é o grande crime praticado, que é a venda de proteção aos comerciantes mediante extorsão, mediante ameaça física. Nessa São Paulo dos anos 50, nessa São Paulo anterior aí à ditadura, nós tivemos os mitos aí da bandidagem, né? Figuras como Promessinha, figuras como Boca de Traíra, figuras como Gino Meneghetti, o glorioso ladrão anarquista italiano, e também a figura do Quinzinho, que inclusive foi um rival do Hirohito. E o Hirohito, ele, que por um tempo, porque ninguém é para sempre, ocupou essa condição de rei da Boca do Lixo, ele foge do clichê, completamente do clichê do bandido, aquele sujeito mau, tosco, brutal, violento. Ele era um sujeito muito mirrado, pequeno, que usava óculos, conforme disse aí uma testemunha, ele passaria perfeitamente por um professor universitário. Mas ele não tinha, ele tinha voz fina, ele não era, por assim dizer, assim, uma figura imponente, mas o cara era disposição. Ele era disposição, ele tinha uma coragem, assim, uma predisposição a bater de frente que realmente assustava as pessoas. Ele não fugia do corre, ele não fugia da contenda. E ele gostava de sentar o dedo. Ele não tinha dó, né? Ele metia bala mesmo. O primeiro rival dele morreu com 7 balaços. E ele é reconhecido por fazer a transição do uso do revólver, né? Na Boca do Lixo. Porque antes a malandragem usava punhal e navalha. E ele chegou com o galalau, chegou com canela seca, com a quadrada, o pau de fogo, para se impor nesse contexto. Ele já havia sido office boy, já havia sido auxiliar de contabilidade, chegou a ser gerente de mercado. Mas aí por volta, quando ele tinha, se eu não me engano, 21 anos, o pai dele faleceu, o pai dele foi assassinado. E ele tinha uma relação muito conflituosa com o pai. E aí as pessoas imediatamente desconfiaram que ele havia cometido o parricídio. E isso afastou ele dos vizinhos, dos amigos, dos familiares. Ele conviveu então com esse preconceito, com esse julgamento, e não foi ele que matou o pai. Mas essa condição de viver sob essa constante acusação fez com que ele encontrasse
a boca do lixo, primeiro como um alento para a sua pressão psicológica. Então ele passa a frequentar as mulheres da zona. Lembrando que os prazeres pagos, não é por serem pagos que são menos humanos, né? De alguma forma são legítimos. É o que acontecia na Lagoinha, do Vander Piroli. Essa boca do lixo, inclusive, do Hirohito, é onde se passa o conto Paulinho Perna Torta, do João Antônio. Enfim, quem procura acha. E aí, dessa condição de frequentador da zona, ele começa a proteger as moças e começa a traficar. E começa a ganhar dinheiro, e aí, principalmente, eu estou batendo na mesa, tá tremendo muito aqui, desculpa. Ele começa a fazer o lenocínio, e é disso que ele vive. Só que aí que tá, ele era um sujeito letrado, e ele era um sujeito letrado. Porque tem muito sujeito que posa com livro e coisa e tal, né? E não é exatamente letrado, ele era letrado mesmo, você vê pelas referências intertextuais na obra dele, que vão do Homero, até considerar, por exemplo, que Campos Elíseos, né, em São Paulo, Champs-Élysées, é uma referência mitológica. Ele pensar na zona de prostituição como o canto das sereias e remeter a Odisseia. Além disso, a cidade como a grande Babilônia da Bíblia, né, a prostituta, né, do Apocalipse. Além dessas referências, ele cita o Bocage, ele cita Augusto dos Anjos, o Heidegger, que é um cara que eu não consigo ler, eu acho muito difícil. Obviamente o Nietzsche, mas principalmente Charles Baudelaire, das Flores do Mal. E Baudelaire, na boa, é um autor muito citado e pouco lido. Ou se é, não? Todo mundo aí que adora falar Baudelaire, adora caprichar na pronúncia. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire, já disse a poeta marginal Isabel Câmara. Mas ele leu mesmo, ele leu As Flores do Mal. Inclusive no filme Boca do Lixo, aparece ele na delegacia com um exemplar das Flores do Mal. Bom, eu estou gravando esse vídeo por conta dessa autobiografia que ele faz na década de 77, quando ele escreve ela na cadeia. E aí ele vai durar pouco tempo na rua, preso, foge, até que ele morre de causas naturais. Mas ao escrever essa biografia, ele evita o personalismo, ele evita se colocar como protagonista. E ele passa a fazer a radiografia histórica da Boca do Lixo. E isso aqui ao Literachula interessa muito, 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 muito. É a vida que nasce do asfalto. E aí ele vai mostrar tudo, desde o levantamento das gírias da época, aos hábitos, como se dava a questão da prostituição, quem eram as prostitutas, quem eram os rufiões, quem eram os malandros, como que se dava a violência, como se dava a corrupção da polícia, quem eram os frequentadores, quem eram os malucos, os andarilhos, as pessoas que serviam, como seria hoje, os colaboradores da zona. Então, ao ir além da sua autorreferência, ele cria um documento importante sobre a vida paulistana e, consequentemente, brasileira. E ele também vai negar a narrativa que a imprensa faz sobre ele. Do sujeito feroz, cruel, violento, que foi acusado de parricídio. Aí ele tenta, com uma certa autopiedade, se mostrar como vítima de uma falsa acusação, da falta de perspectiva, e de ter encontrado um talento, uma habilidade fora do comum para governar a porra toda, para ser por alguns anos seguidos o rei da Boca do Lixo, e por dividir esse reinado com o seu rival, o Quinzinho. E aí você tem meio do livro aqui, tem idas e vindas dele com o Quinzinho, até que ao final tem um momento em que eles acabam fazendo as pazes, e ele apresenta o Quinzinho, mostrando, portanto, que ele não se faz personagem o tempo todo. Olha que delicioso esse trecho aqui. Mas o homem não estava satisfeito, faltava-lhe dar o toque humorístico, apavorante, que era algo assim como o seu cartão de visita nas encrencas ou discussões em que se metia. Ao chegarmos à porta, desvencilhando-se do braço de Laura, retorna até onde estava o gerente, e com os beiços caídos, os olhos meio revirados numa máscara de ódio, mostrando o punho fechado, dizia: "Olha, ô seu bosta!"
Se eu lhe der um soco na cara, você vai entrar no cinema de graça por um mês. Por um mês, viu? E depois, acompanhando as palavras com mímica, esclareceu. É que o seu nariz vai parar na nuca. E quando você for entrando no cinema, eles pensam que você está saindo. E saiu soltando um palavrão de despedida. Foi nesse instante que comecei a achar bom mesmo que meus tiros não houvessem acertado o homem. Uma figurinha como aquela tinha que continuar viva. Bom, a partir do momento que o Hirohito está pedido, ou seja, a polícia e os bandidos querem ele adota uma tática de não ficar em lugar nenhum. Então ele passa a morar num carro. Ele passa a ficar andando por São Paulo o dia inteiro num Fusca. E aí ele vai ter a companhia de uma espécie de um capataz, de um jovem, que não era um criminoso muito experimentado, e de sua, então, mulher, a nova mulher, o seu grande amor, que é a Carioquinha. Carioquinha que, por obséquio, nasceu em Minas Gerais, né? Só chegou, começou a trabalhar na Rua Augusta, depois foi para a Boca do Lixo, e virou a Carioquinha. Coisas da vida, coisas da zona. E é muito bonita a descrição que ele faz dela. Eu vou ler aqui para a gente encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, mas pega a visão. Ai, ai, ai. Para ajudar-me e servir-me tinha que ser aqueles dois pivetes, não propriamente que gostassem da coisa, de tudo aquilo, pois não seria de se esperar que se lhe soasse agradável, principalmente a Carioquinha, ter de passar dias e dias sem tomar banho, praticamente vivendo dentro de um Volkswagen, sobre uma dieta invariável de sanduíche, doces e frutas, no interminável fugir. O perigo mesmo em si era o que menos lhes dizia respeito, ou seja, não lhe cheirava nem fedia. Se havia tiros, limitavam-se a baixarem mais que lhe fosse possível, e em momentos que tais, por mais de uma vez, em meio a uma perseguição com tiroteio, deliciei-me com escutar, entre os disparos, a vozinha da Carioquinha toda encolhida no chão do carro, a resmungar sobre os quantos dias estava sem tomar banho e que já estava cheia de comer sanduíche todo dia, que fazia um mês que não ia passear em algum lugar, que não saía de dentro daquele maldito Volkswagen ou coisas pelo estilo. Adorável, maravilhosa Carioquinha. Não fosse ela, com suas anzas, as mais absurdas e intempestivas, os seus pedidos incabíveis, o seu comportamento de absolutamente indiferença, indiferença que chegava a ser ultrajante, ofensiva para com o perigo, mas que sempre resultava perfeito e positivo no desempenho do que quer que se incumbisse de fazer. Não fosse ela, com a infantil rabugice que revestia a sua lealdade e a sua eficiência, e tampouco eu teria suportado, sem desesperar-me ou enlouquecer, aquela carga emotiva, aquela tensão nervosa, que por força das circunstâncias faziam parte do próprio ar que eu respirava. No vazio saguão do seu afeto, à direita de quem entra, pode-se hoje observar a estátua de uma mocinha muito da graciosa. É a Carioquinha. Escreve muito, né? Escreve muito. Sujeito letrado, que ele mesmo também ajudou a fazer sua defesa como advogado, que escreveu esse livro na cadeia e que nos avizinha da figura do bandido. Não é questão de passar pano, mas numa época em que o true crime faz cada vez mais sucesso e que as pessoas gastam tempos e bilhões lendo e escrevendo histórias de Goleiro Bruno, de Suzanne Richthofen, de a menina lá do japonês da Yoki, do maníaco do parque, os Cambal, uma figura como o Hirohito muda o patamar, né? Tem algo aí que sai do eu, que sai da perversão, que sai da mera crueldade e alcança o outro, alcança a história, alcança a existência num outro plano, né? Num outro plano em que o outro tem lugar, em que a inteligência tem lugar, em que a cultura tem lugar, em que o afeto tem lugar. Não é só essa condição carniceira de cheirar o sangue do crime, não é só essa condição de urubu que nos faz querer percorrer e prescrutar crimes e tragédias, mas antes de tudo conhecer pessoas complexas, personagens esféricos, com grande profundidade social e psicológica, cuja narrativa de vida faz uma grande radiografia da sociedade brasileira. Hirohito Joanides, seu nome foi dado em homenagem ao imperador do Japão, do qual seu pai era fã, e ele era descendente de gregos. Então, esse sujeito franzino, culto, letrado, leitor,
valente, cruel, foi, por bons anos, o rei da boca do lixo. Muito obrigado. Considera, por favor, se inscrever aqui no Literachula. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Deixa seu like. Porque, cara, o que tem de conteúdo aí, que é leitura de Wikipédia, eu gasto tempo aqui pesquisando, lendo, editando, gravando. Vai, fortalece, por favor, nosso corre aí. Né? Não sou nenhum Hirohito, mas quero ser o rei aqui do canal, aqui, chegar no número mínimo de seguidores, que quem sabe pode pingar um caraminguá, um arame, um qualquer, um faz-me falta, um positivo aqui, um pix, para me ajudar a viver essa vida, que não põe azeitona na empada de ninguém. Um abraço, vamos que vamos, Literachula.